Oi, gente! Boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo da hora que você está assistindo esse programa. Hoje a gente vai ter um programa que vai trazer algumas sensações e talvez alguns gatilhos. É importante que vocês fiquem atentos, principalmente se você é mulher, se você é mãe, inclusive se você é filho, para você entender um pouquinho das coisas que podem acontecer com a sua mãe, ou se você é esposo, ou enfim. O importante é você estar atento, que o papo hoje é muito bom, muito gostoso e também vai trazer algumas reflexões, logo depois da vinheta. Bem-vindos de volta! Vamos começar o nosso programa hoje respirando bem fundo e eu vou dizer por quê. A gente vai trazer alguns assuntos que vão falar especificamente de um sentimento que é um sentimento muito importante, que é o mãe. Claro que a gente vai falar sobre várias vertentes, porque é mãe, porque é empreendedora, porque a minha convidada tem várias coisas aí. Mas como ela é mãe e ela tem uma pegada muito forte, é sobre isso, uma história, coisas muito gostosas para a gente conversar, a gente vai trabalhar com as nossas emoções. E a Luana Mendes é responsável por provocar isso na gente. Tudo bem, Luana? Tudo, e você, Tati? Tudo prazer estar aqui, obrigada pela oportunidade, né? É um prazer te receber. Eu acho que em algum momento a gente vai... Eu não sei você, mas pode ser que você vai me ver aqui um pouquinho emocionada, porque isso é um assunto que me pega muito, sim, de certa forma. Mas eu vou começar com a pergunta básica do Chá da Tati. Quem é a Luana? A Luana é uma pessoa que gosta de coisas alegres, que tenta sempre ver o lado bom, apesar de... Acho que dentro da gente, a gente sabe que existe coisas ruins, mas a gente tenta sempre tirar o lado bom das coisas. Todo mundo fala esse negócio de romantizar, mas não sei se é muito ruim, se é muito bom, mas... acho que o que eu vou falar mais aqui é mais sobre o que eu acho, não que caiba para todo mundo, né? Sim. Que cada ser humano é de um jeito diferente, mas eu acho que o que cabe para mim e do jeito que eu enxergo, assim, algumas coisas, se eu ajudar alguém é bom, né? Então... Esse é o principal propósito. A gente vem aqui, tem um convidado nosso, Marcelo, e ele e a esposa, a Angelita, eles falam assim, que o propósito de vida deles e que nós nos conectamos aqui é se a gente impactar uma única pessoa, sim, todo o trabalho aqui já valeu a pena. Sim. Então eu imagino que para você também vá por essa linha, né? Mas assim, a Luana é mãe, empreendedora e, além de tudo, você teve uma preocupação com algo que você sentiu e externou e conseguiu trazer outras mulheres para esse sentimento e para essa possível, eu vou chamar de rede de apoio, sim, né? Que você criou. Então eu queria já começar falando um pouco de você nesse momento. Então, antes eu não sei se eu posso chamar de projeto, né? Mas antes desse seu grupo ou desse caminho que você trilhou, o que te motivou? O que te fez olhar para isso com mais atenção? Na verdade, assim, eu sempre quis ser mãe, né? Então, é uma coisa que eu já gosto desde quando eu me entendo por mulher, digamos assim, né? Sim. Então, eu gosto de ler sobre o assunto, eu gosto dessa parte mental também. E eu, como tenho ansiedade, eu sempre tratei a minha ansiedade, então eu sempre me preocupei muito com essa parte mental, entendeu? Certo. Então, assim, quando eu fui vendo que fui chegando naquela idade que ou eu tenho filho ou, né, eu já tava com 35 anos, eu tive filho tarde, assim, né, pra perto uma mulher. Do que é o tradicional. Tradicional, digamos assim. E aí, minha irmã também tava grávida e aí ela começou a contar algumas coisas que ela passou, assim, e aí me ajudou a começar a ler também sobre o assunto, né. E aí, um certo dia eu não sei porquê, mas tem algumas coisas que na minha vida, assim, que, tipo, acontece e eu não fico me preocupando muito. Ai, que vergonha, ai, que isso. Eu simplesmente acho que vai fazer, eu vou lá e faço, entendeu? Sim. Então, na verdade, não foi uma coisa premeditada, mas foi uma coisa acontecida, eu acho, assim.
E aí, como para mim o universo vai conspirando, né, a favor, e se você às vezes não enxerga, não vai percebendo alguns detalhezinhos, passa na vida e você não percebe. Sim. E aí, na verdade, foi assim, eu tava grávida, eu tava lendo sobre vários métodos de maternar, né, de seguir, de posicionamento com o filho, essas coisas assim. E aí eu fui no encontro do pessoal do colégio, quando eu estudei no colégio, na 8ª série, 1º ano, a gente fez um encontro. Eu acho isso demais, só para deixar claro. Foi muito bom. É resgatar muito bom. coisas, muito né? Muito legal. E aí a Estela já tava para nascer, tipo, podia até nascer a Lili. Digamos assim, já tava para ter a Estela. E aí eu fui, e nesse encontro eu conheci a esposa de um menino que estudou comigo. E ela também estava no mesmo que eu, tanto que é próximo, o neném dela nasceu próximo. E aí a gente pegou uma amizade ali conversando sobre mãe, porque quando você vira mãe, você só fala de filho no começo, só fala de filho, só fala de leite, só fala disso. E aí, tipo, vamos criar um grupo só de mães? Aí a gente foi, fez o grupo, aí ela conhecia mais uma mãe que também estava grávida, aí a outra conhecia a outra. Aí uma que eu já conhecia quando eu era pequena, nem sabia que estava grávida, e a outra conhecia depois de um grupo, eu já conhecia. Então quando chegou já tinha 8 mães, todas grávidas na mesma época que eu. Quase que para nascer. E aí a gente começou a estreitar a amizade, né? Enfim, aí a gente pode ir contando um pouco mais. Um pouquinho mais. pouquinho Mas mais. eu acho interessante, você falou uma coisa muito... Porque a Luana, gente, além de mãe, ela é empreendedora, trabalhou em banco muito tempo. Então, assim, tem uma coisa aí que a vida vai, que você se joga pelo jeito e vai vivendo, mas atenta, eu acho. Porque o pouco que a gente conversou no começo, dá para perceber que você é bem atenta a algumas coisas de tipo, não vamos deixar oportunidades passar. Mas antes disso, você me falou de uma coisa muito real, que é um dos pontos, que quando a gente começou o programa, eu falei, eu vou tocar nisso, porque você me cantou a bola. Eu, por exemplo, não tive, a gente chama de relógio biológico. O meu relógio biológico nunca soou, não mesmo. O meu filho foi um filho que veio pronto para mim. Então eu sou mãe, ele tá aqui assistindo a gente, ele tá nos bastidores. Ele é meu filho de alma. Eu escrevi isso até hoje para uma pessoa que eu conversei, porque ele era meu filho de qualquer jeito, mas como ele não nasceu no meu ventre, a vida deu um jeito da gente se encontrar e ele estar comigo. Não tenho dúvida. Então são 2 formas diferentes de maternidade. Mas eu sentia com o tempo assim, você não vai casar? Você casou, você não vai ter filho? Você vai ser mãe? Quando que você vai ser mãe? Mas por que você não quer ser mãe? O que acontece com você? E quando você mesmo deseja ser mãe, você também se cobra isso? Você acha que, por exemplo, eu tive filho tarde. Só pra gente ver essa sua vivência antes, você teve essa cobrança? Então, na verdade... Eu tive, assim, eu tinha na minha cabeça assim, se eu não casasse ou tivesse um filho até uns 35 anos, eu ia tentar inseminação. Porque o fato era, eu queria ser mãe, entendeu? De qualquer forma. Então na minha cabeça já era isso. Tava claro que era isso que você queria. Sim. E aí, no meu primeiro casamento, já era pra ter tido um filho, só que aí a vida vai indo para outro lado, aí... Até se relacionar de novo, até conhecer alguém legal que tem o mesmo propósito, né, e tal. Aí demorou um pouquinho, mas já era na minha cabeça, de alguma forma eu ia fazer. E foi o que a gente conversou, o mundo acaba conspirando para aquilo, né, de alguma forma. Do seu foi dessa forma, do meu foi dessa, mas poderia ter sido de qualquer outra forma, entendeu? Sim, que traria, né? Sim. Esse sonho. Eu vou deixar a indicação de 2 filmes, a gente nem pensou, mas a sua história me lembrou de um filme chamado Plano B, com a Jennifer Lopez. Legal. Não sei se você já assistiu. É um filme incrível que fala um pouco disso. Ela fala que ela quer ser mãe, ela quer muito ser mãe, e ela... Eu não vou contar o filme, assistam, mas é uma comédia romântica, eu não vou dar spoiler, mas lembrou um pouco do que você falou agora. Mas aqui no caso dela, ela fez a inseminação e o amor veio depois. Mas tem muita coisa que acontece no filme, é muito legal, então fica como dica. E tem um outro filme com a Jennifer Aniston, que ela também quer fazer inseminação e tal, e ela tem um amigo. Mas eu não vou, é mesmo nessa pegada, mas é um filme muito interessante porque fala dessa energia feminina de quando a gente tem um relógio biológico que diz
quero ter filhos e isso independe de relação. Sim. Eu quero ser mãe, Sim, né? depende de relação total. Tanto que hoje eu sou separada do pai da Estela, né? Mas assim, eu penso muito mais nela do que efetivamente no que eu tenho, talvez algum problema com o pai ou não, entendeu? Então eu ponho ela em primeiro lugar, entendeu? O filme esse pessoal da produção é maravilhoso. Coincidências do Amor. Eles foi trouxeram, que eu acho que eles já procuraram e acharam. Sim. Coincidências do Amor. Sabe, né? Exato. E é um filme com a Jennifer que tem essa pegada. Então, se você é mãe e quer assistir, esses 2 filmes aí já fica como indicação. Luana, eu vou te fazer uma pergunta agora. O que é ser mãe para você? O que seria essa definição no seu ponto de vista? Para mim é o amor. É amor. Porque eu falo pra Estela, gente, o que a gente tem na vida é amor dentro da gente. A mamãe tem tanto amor pra dar que às vezes ela fala assim, eu tenho ciúmes, não sei de quem, você pega minha amiguinha. Mas eu falo, a mamãe tem muito amor dentro dela. Então é assim, gente. Você ter um filho ou alguém, né? Ou qualquer tipo de relacionamento, você tem que ter amor pelo aquilo que você tá fazendo. Porque é o amor que acho que ou constrói, ou muda, ou faz você enxergar coisas que às vezes você não enxerga, né? Eu acho que é isso. Que é esse caminho. E você acha que você mudou depois? Claro que mudou, mas eu quero ouvir de você. Você sentiu essa mudança real de tipo, eu era uma mulher antes da Estela e sou uma mulher depois da Estela? Então eu sinto porque a gente fala assim, você gosta de ir pra cima, né? Você gosta pra cima, porque você fala, quando eu tiver um filho, eu não vou fazer tal coisa. Aí quando você vai ver, você tá fazendo aquele negócio que você falou que você não ia fazer. Minha mãe fazia desse jeito, mas eu não vou fazer. Aí quando você vai ver, você já tá lá fazendo algumas coisas também que você falava que não ia fazer. Então, querendo ou não, todo mundo muda, né? Porque eu achava algumas coisas antes de ter a Estela, que agora quando você vai criar mesmo, primeiro que é uma responsabilidade enorme você educar uma criança, querendo ou não, ainda mais hoje em dia, com tanta informação, com a internet, aí você não sabe se solta um pouco, se não solta, olha, é difícil, mas assim, aí a gente vai administrando. E eu acho que o que me mudou mais foi a paciência. Enxergar algumas coisas com mais paciência, com mais tranquilidade, porque o tempo da criança não é o mesmo que o nosso, entendeu? Sim. Então, é complicado, mas, tipo, você vai doutrinando a sua mente, vai mexendo com a mente, lendo. Eu acho que o que me fez muito mudar foi me informar sobre maternidade, o jeito que eu queria maternar, entendeu? Antes de ter a Estela. Saber a questão da amamentação, porque muita gente dá palpite. Então, posso continuar falando? Por favor. O que eu fiz? Que eu fui criticada, mas que pra mim foi essencial. Quando eu fui ter a Estela, eu não quis visita de ninguém. Então, eu dava umas indiretas no Instagram. Eu acho que não tem que dar... Eu tinha uns memes lá, eu dava indireta. Por quê? Porque eu queria me conectar com a minha filha. Então, eu fiquei nos primeiros, praticamente 3 meses... eu me conectando com ela. Então eu sentia que eu conhecia muito, até o chorinho dela, assim, sabe? Algumas inseguranças que eu tinha foi menor, eu achei também, porque não tinha palpites externos. É óbvio que eu lia muito também sobre o assunto, pra não ficar também... E trocava ideia com essas mulheres. Trocava ideia, porque a gente tinha um grupo já, e aí de madrugada eu amamentando, a gente morre de sono no começo, até administrar o sono, aí a gente trocava ideia enquanto tava amamentando, ficava no bate-papo eu e elas, trocando ideia, aí ficava às vezes doentinha, e trocava uma ideia, se elas estavam passando pela mesma coisa, se não estavam, entendeu? Então, isso ajudou, mas pra mim, Luana, foi essencial eu ficar um tempo só eu e minha filha, assim, realmente se conectando, sabe? Eu quero falar um pouco mais sobre isso, sobre essa conexão, porque aqui... a maioria do público que acompanha o Show da Tati tem um público muito feminino. A gente tem os homens também, que a gente adora, que são românticos, depois eu falo sobre isso. Mas eu acho que tem uma coisa aí que a gente... Quero falar sobre culpa, sobre essa conexão e sobre... Eu vou entrar como empreendedora também em algum momento, mas antes de tudo, deixa eu falar com outra mãe. Deixa eu falar sobre a Nona Rosa, que já é avó, né? A nona... A gente vai chamar a Nona Rosa, eu quero que vocês deem uma olhada nesse VT.
Café Colonial e delícias de dar água na boca, pertinho de Peruíbe também tem. Quer se sentir em casa, confortável, naquele ambiente meio que na roça, no sítio, na natureza? Nona Rosa Conveniência e Cafeteria. Esse é o Café Colonial, que você pode reservar para curtir com a família e amigos. Cafés especiais e delícias artesanais em mesa cuidadosamente organizada com todo carinho. Mas precisa agendar com pelo menos 24 horas de antecedência. Informações e contato na legenda. Nona Rosa fica na rodovia SP55 Padre Manuel da Nóbrega, quilômetro 356, dentro do Alto Posto Ana Dias, pertinho de Peruíbe. Aproveite para passear. Aqui tem opções bem legais para presentes ou para sua casa. E tem a mesa posta, montada especialmente para você no dia a dia. Peça 1 hora antes e quando chegar estará tudo prontinho. Uma homenagem à Doce Vovó. Nona Rosa Conveniência e Cafeteria. Café Colonial e delícias de dar água na boca, pertinho de Peruíbe também tem. Essa é a Nona Rosa, então lembre-se, se você quiser levar uma amiga, um amigo, se você quiser fazer surpresa para alguém, é só ligar 1 hora antes que ela consegue fazer a mesa posta, você vai conseguir chegar a pessoa e ter uma mesa de café perfeita para você. Se você quiser fazer um café da manhã, se só você ligar com um dia de antecedência, ela vai deixar tudo pronto, um café colonial, para você ir com o seu grupo ou com alguém que você queira fazer uma surpresa de aniversário, de, enfim, com namoro, essas coisas você consegue surpreender com pequenos gestos. E a Nona Rosa vai proporcionar isso para vocês, tá bom? Então, um beijo para a Andresa, que também é mãe de uma menina linda, que faz uma cuca. Ai, ela faz um bolo. Ai, que delícia. Aquela que é assim, né? A filha dela, esqueci o nome dela, mas ela faz uns bolos, umas coisas que, ai, Deus. Vamos falar um pouco sobre essa culpa. Eu quero falar de culpa e de solidão. Eu acho que quando você falou do grupo, a gente vai ficando mais velha, as nossas amigas que não são mães, eu acho que você comentou um pouco disso, a gente só fala disso, óbvio, a gente tá indo para um momento que seu corpo tá mudando e a sua vida inteira vai mudar. Então é natural a gente ficar falando daquilo de uma maneira quase que exaustiva, porque é o medo também. Sim. Né? Como vai ser a criança, como a criança vai nascer, será que eu vou dar conta de cuidar de um serzinho tão pequenininho, tão que não sabe nada, né? Então é natural a gente se focar nesse assunto. Você sentiu, Luana, essa solidão? Uma solidão no sentido de, caramba, se eu não estiver conectada com ninguém que está passando por isso, as pessoas meio que concordam, mas não conseguem compartilhar com você o assunto. Você sentiu isso muito próximo? Então, acho que por justamente eu já entender antes que poderia acontecer isso, eu já me preparei, entendeu? Sim. A minha irmã também teve filho praticamente junto comigo, tem diferença de 9 meses, então quando dela nasceu eu fiquei grávida. Sim. E para mim, o grupo realmente... Hoje, o nome do nosso grupo é grupo de apoio, até, que você comentou. Sim. Antes era mães, alguma coisa assim. Hoje em dia, já estamos no 3º grupo, digamos assim, que algumas pessoas foi saindo, outras foi entrando. Mas hoje se chama grupo de apoio. Por que grupo de apoio? Porque hoje tem mãe que já separou. Antes era mais grupo só que era mãe casada. Aí, com o tempo, foi separando e aí acabou virando grupo de apoio, porque hoje tem uma mãe que já tem uma filha mais adulta, assim, né, mais velhinha, e aí acabou ficando dessa forma. Mas eu acho que por eu ter me preparado, eu Luana, não senti muito isso. Mas a gente sente, né, querendo ou não, a gente percebe que é normal a mãe sentir isso, é muito normal, né. Então até foi a sugestão de eu vir aqui falar para ver para outras mães não se sentirem acanhadas, irem buscar, né, pessoas que estão vivendo a mesma coisa do que você. É a mesma coisa quando você tá solteira, não é mãe e tá solteira. Você não vai procurar amigas que sejam solteiras para você se divertir, sair. É a mesma coisa quando você tá namorando, você não procura casais. Sim. Então é a mesma coisa da mãe. A gente parece que foi imposto que você tem que ser maternar sozinha. Parece que é uma coisa que tipo a maioria das mães passam, né? E não deveria, né? Se a gente pode ter essa conexão com outras pessoas que estão passando pela mesma coisa, é muito bom, porque você vai alinhando também até as amizades das crianças. As crianças estão 7 anos, já estudam juntas, a gente faz
amigo secreto das crianças, faz carnaval com as crianças. Ai, que demais! Foi viajar agora para Canané esse final de semana com as crianças, primeira viagem delas, entendeu? Então, assim, elas estão crescendo junto e tendo memórias juntas, né? Sim. Eu vejo por mim, quando eu fui lá no encontro do colégio. Ai, lembra daquele dia? Porque cidade pequena tem muito disso, né? Sim, sim. De você lembrar, de você ter vivido muitas histórias com a pessoa junto. E é o que a gente está proporcionando para elas também. Essa foi a ideia. Esse foi o projeto. Me tem uma coisa que eu vou pegando essas suas falas e eu vou lembrando de algumas coisas que são importantésimas, assim. Primeiro, porque quase ninguém fala da maternidade. Não. Eu acho que é quando a gente vai ver Dia das Mães. Uhum. É sempre aquele... Claro, gente, a gente está generalizando, né? Claro que tem lutas, tem pessoas, a gente sabe que tem coisas que nós, como mulheres mais empoderadas, a gente tem uma luta aí que vai deixando de nos... Tem muitos movimentos na internet ainda desromantizando a maternidade, mas eu também tenho uma questão com isso, que também depois eu quero ver sua opinião. Porque essa questão de romantizar ou não romantizar é muito de pessoa para pessoa e a gente precisa respeitar. Sim. Porque tem gente que sempre quis ser mãe a vida inteira, se programou, se viu, e aquele momento vai ser um momento, sim, romântico, especial. Porque o romantismo não é só homem e mulher, não é só relações afetivas de casal. Há um romantismo também quando você vai ter uma vida que você vai criar, e aí o romantismo que eu digo é de fazer isso mais leve, mas isso ser bom, até os perrengues serem legais. Mas tem gente que vive uma vida de solteira, que nunca pensou em ter outra pessoa, e aí é mãe. E aí não tá preparada para abdicar a própria vida por um outro serzinho, né? Então para essa pessoa talvez seja mais difícil a maternidade, porque você vai dizer, eu não estava preparada, aconteceu de surpresa, e isso agora eu não tenho hora para dormir, não tenho hora para comer, porque tudo agora é para essa criança. Por mais amor que se tenha, e aí você falou de conexão, que é aí que eu quero chegar, não é a mesma coisa. Então vai falar, não é tão romântico assim, não é que você teve o filho, a sua vida só é amor e tal, não sei o quê. Então dá para entender que é de pessoa para pessoa, sim, de mulher para mulher. E, enfim, então a gente está colocando de um ponto de vista da Luana, do que ela sentiu, e que pode ajudar outras pessoas. A gente fala isso porque, né, é um assunto que às vezes pode pegar. Então, quando você falou para mim, você estudou muito, você trouxe muito essa pauta, você se preparou para ser mãe, porque você sabia que você queria. Sim. E aí, a Estela veio, nasceu, e você falou da conexão. Essa conexão não é imediata? Então, na sua percepção? Então, é engraçado, porque, tipo assim, antes até dela nascer, eu lembro quando eu era... Eu não sei onde foi parar, mas eu lembro quando eu era mais nova, eu lembro de eu escrever uma carta para uma filha, um filho ou uma filha, tipo, o dia que eu tiver... Eu não lembro exatamente o que eu escrevi, nem onde foi parar, mas eu lembro que eu escrevi como, tipo, se eu tiver um filho, eu escrevi alguma coisa assim, entendeu? Tipo, uma carta. Já pensando nisso, entendeu? E não sei te dizer, assim, pra mim eu acho que é uma coisa que você, quando você quer alguma coisa, acho que planeja, acho que talvez, óbvio, fica um pouco mais leve, né? Quando você quer, quando você planeja. Então, tô falando, foi o que você falou, a gente tá falando da gente, tô falando da minha história, que é óbvio que não é parecida com de outra pessoa, né? Sim. Mas que talvez alguma coisa consiga ajudar, né, na questão de você encontrar alguém que esteja no mesmo momento que você, para você trocar uma ideia, tentar mudar, porque as pessoas, o que eu percebo, que elas vão levando a vida com o problema que tem, digamos assim. Eu tenho, sei lá, eu tenho alguma coisa que me incomoda. Vai atrás, vai buscar ajuda, vai ler mais, tem tanto podcast, tanta informação, tanta, né, até sobre amamentação, sobre tudo, né? Porque se você ouve palpite, às vezes, de uma pessoa que acaba desestimulando você e aí, tipo, né? E a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente dá para as pessoas, né? Então. Tipo, porque às vezes você tá no melhor momento da sua vida ou no momento de mais medo, vem alguém e fala, não, eu passei isso, meu pai faleceu de câncer há pouco tempo, e aí eu tava em algum lugar e eu falava assim, meu pai tá em tratamento, tá com câncer. O meu tio morreu. Aí você faz, a gente tá lutando pela vida, né? Não sei o que. Então, cuidado, né, com o que a gente tá falando com as pessoas. Luana, eu quero abordar essa coisa de você estudar e dessa
coragem, não é nem coragem, mas essa coisa de eu quero me conectar, eu quero entender, eu quero estar junto, de criar essa rede de apoio. Mas quando eu falo de conexão, só para voltar assim, eu que sou mãe de alma, mãe de coração. Todo mundo é mãe de alma, tá, gente? É só um jeito de dizer. Meu filho tá aqui, que não me deixa mentir. Eu casei com meu marido já tinha meu filho. Então, meu filho chegou na minha vida com 6 anos, ele chegou prontinho. E eu era uma pessoa que morava sozinha, que não queria ter filho, que não tinha relógio biológico, nada. Então, quando eu falo disso, você fica pensando assim, como é que é? Teve um dia que o meu marido saía, a gente morando junto, meu marido saía para trabalhar, e eu demorava mais os finais de semana. E ele ficava comigo, então era uma criança que eu não conhecia, que eu não tive uma vivência e que estava morando comigo no mesmo lugar. E aí um dia, Luana, a minha conexão com ele, que eu falei, eu não sei como isso é com bebês, mas a minha conexão com ele foi um dia que eu estava dormindo e eu acordei, ele estava assim, não sei se a câmera vai pegar, ele estava assim, ó, eu dormindo aqui, ele estava sentado na pontinha da cama assim pra mim. Aí eu abri o olho, ele fez assim, você é tão bonita. Luana, aquilo me desmanchou. Ali, a minha conexão com ele foi ali. Ele tinha 6 anos, ele fez um você é tão bonita. Eu não sei há quanto tempo ele estava ali. Provavelmente, filho que tá ouvindo, ele nem lembra também dessa cena. Mas naquele momento eu olhei para ele e ali eu me transformei em mãe. Mas sabe o que é isso, né? Não. É o amor. É o amor. É o que eu te falei, é o amor. É isso. Porque o amor não é uma coisa que você consegue mensurar. É uma Sim. coisa que é de sentir, entendeu? A pessoa já tem dentro dela, às vezes ela nem percebe alguma coisa assim, entendeu? Então, às vezes falta um gatilhozinho assim. Que e vai mais lá do que criança. Criança é uma pessoa que é sincera, que é inocente, que às vezes ensina pra gente umas coisas que a gente nem imagina, né? Hoje as crianças já nascem de olho aberto, como diria minha avó. Antigamente ficava 2, 3 meses naquele negocinho com o olho fechado. Hoje em dia já nasce de olho aberto. Sim. Entendeu? Então, assim, elas têm muito pra ensinar. Hoje elas estão muito mais sensitivas, eu acho, também, assim, né? E por isso que eu te perguntei, na maternidade, quando a Estela nasceu, você já sentiu esse amor? Você já estava ali? Porque como você veio de uma preparação e era um desejo seu, eu imagino que ali já era tua, essa conexão que você falou de 3 meses, foi o convívio, foi conhecê-la e ela te conhecer? Sim, eu já queria fazer isso, entendeu? De ficar... Porque foi o que eu falei, eu sou muito observadora e eu via já vi muita gente passar por isso, das pessoas ficarem dando palpite, de ficar falando, entendeu? Sim. Não que eu acho que a pessoa... Não é maldade, eu sei que não é. Sim. Mas cada um tá falando da sua própria experiência, entendeu? E Tá às vezes o que você tá falando... Não é, ou mudou, sabe? Tem tanta coisa que mudou de 20 anos pra cá, né? Estudos e tal. Então, às vezes a pessoa fala, porque você não tem leite. Mas não é assim, gente, não é. Então, acaba a pessoa não aumentando que fala, a criança tá com fome. Tá chorando porque tá com fome. Não, às vezes não é fome, às vezes é cólica, às vezes... Então, quando você mais se conecta com a sua filha, o seu filho, né? Você vai começar a entender o choro dele, ou do que realmente é, entendeu? E conhecer seu corpo também, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso. E qual é o cerne agora do que você diria para as mulheres que pretendem ter filhos ou que têm esse mesmo desejo que você ou não? Essa leitura, esse estudo. Porque eu imagino que você hoje seja... Porque a gente está falando do grupo que você tem, que você tem outras mulheres, mas existe esse pilar. Olha, dá uma olhada nesse livro aqui, que eu acho que ele vai te orientar nesse assunto que você está insegura. Além da fala da amizade, você tem esse hábito de indicar essas literaturas para as mulheres? Então, hoje em dia é tudo mais internet, né? Sim, é verdade. Mas assim, o que me ajudou muito foi ela é neurocompatível, que é um segmento que é mais do maternar positivo, de você tentar não criticar, tentar ouvir um pouco mais a criança. Tem muita gente que fala assim, você é permissiva, mas é diferente você ser permissiva do que você tentar entender cada fase da criança ou tentar entender o que ela tá te falando, entendeu? Sim. Então, eu acho que é mais assim, o perfil de cada um também. Depende do seu perfil, né? Porque tem gente que às vezes
estuda neurocompatível e acha que aquilo lá não... E não se identifica. Não se identifica, entendeu? Uhum. Mas eu acho que você... entendendo cada fase da criança, porque, tipo, às vezes eu lia o neurocompatível e falava assim, porque tem aquela fase dos 4 meses que as crianças simplesmente, se já não dormem menos ainda. Tipo, eu lembro de ficar o maior tempo do lado da Estela, acordava toda hora pra amamentar, toda hora. E aí você fala, gente, não é que é isso mesmo? Caraca! Aí você fala assim, eu sei que vai passar, porque eu sei que é só essa fase. E vem outras, né? Mas você fala, eu sei que essa vai passar. E agora eu tô procurando mais a parte de pré-adolescente, porque ela já tá com 7 anos, vai fazer 8. E aí eu já tô sentindo que ela já tá mudando aquele negócio de irritaçãozinha, de querer ficar um pouco mais na dela, porque hoje tá tudo muito precoce, né? Muito. E aí, tipo, você começa a entender cada fase, eu acho que fica não é que é fácil, mas tipo, você começa a entender. É que nem você vai estudar, você não vai passar numa faculdade, você não tem que estudar. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu ia meio que correlacionar um videogame, assim, tipo, passei essa fase, vem a segunda, e a cada uma mais difícil. Eu postei esses dias ainda sobre isso. Que sério? É igual videogame, vem uma fase, acaba e vem outra. Vem outra e vai dificultando, né? E o pior é que ser mãe nunca vai acabar. Nunca. E aí eu já fico pensando nessa preocupação quando ela começou a sair com as amigas. Olha... quando começar a crescer as coisas. Daí. E eu vou dizer uma coisa pra você. Antes disso, eu falei, eu não fui uma criança muito fácil. Então, eu tenho, graças a Deus, que meu filho é um sossego. Ele é um sossego. Porque eu era dessas moças que não era fácil, não. Minha mãe me amava real. Eu vou te falar, eu testei o amor da minha mãe. Não gosto que ela falava pra você vai pagar sua língua. Vai. Mas eu falei, você deu sorte, então. É que nem minha irmã também. Gente, eu preciso falar um pouquinho. A gente está aqui falando muito da maternidade e eu quero falar também do empreendedorismo, porque a gente vai entrar no assunto da Luana, dessa questão de ser mãe e dividir aí quando você vai para o trabalho. Mas antes de entrar nesse assunto, eu quero falar com vocês da Central do Empreendedor. A Central do Empreendedor é uma contabilidade que atua não só aqui em Peruíbe, atua na Baixada Santista, São Paulo. Se você tiver qualquer dúvida, você pode entrar em contato com a Central do Empreendedor. Se você quer ser empreendedor, se você tem o seu pequeno negócio, você quer contratar uma contabilidade que vai te auxiliar, que vai te orientar nas coisas que você precisa fazer para o seu negócio estar em dia aí com o governo, com essas questões tributárias, o ideal é que você procure a Central do Empreendedor. Não importa se você é MEI, ME, enfim. Se você tem um negócio, você quer abrir um negócio, você procura a Central do Empreendedor para poder te auxiliar. Se você já tem um negócio e você não está muito seguro com a sua contabilidade, entre em contato com a Central do Empreendedor para que, eu não sei nem se eu posso falar isso, mas é porque você tem uma empresa que vai olhar para você de dentro para fora, que vai cuidar da sua empresa não só pelo que você diz, mas também ela vai sentir, vai ver quais são as suas necessidades, de um jeito que você tenha conforto para fazer aquilo que de fato você sabe fazer. Então eu digo isso porque eu tinha uma outra contabilidade, não importa, fui até eles e senti uma diferença absurda, no sentido de que tem coisas que eu não sabia. E aí você vai tendo uma orientação e alguém que fale assim, deixa com a gente que a gente já entendeu. Coisas que a gente até conversou uns dias aqui, que sobre questões de segurança, de quantos extintores a gente tem que ter no nosso ambiente, que eu nem me atentava a essas coisas, embora a gente tenha que ter, eu fui muito bem orientada. Então eu digo para vocês com muito carinho, a Central do Empreendedor, ela está olhando para a sua empresa como merece, para que você não tenha nenhuma preocupação. Se você não conhece, aqui embaixo vai ter o telefone, entre em contato, fale com eles no WhatsApp, não importa a região que você está, porque eu sei que o programa Show da Tati está ultrapassando fronteiras. Então, independente de onde você esteja, entre em contato no WhatsApp, tire as suas dúvidas, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Fora que a Central do Empreendedor também tem um programa aqui na casa da BSTV, que se você nunca viu, você que é empreendedor, eles tiram dúvidas tributárias, férias, RH, para que você consiga estudar também, ter um pouco de ciência aí do que você pode fazer no teu negócio. Fique atento à Central do Empreendedor, siga nas redes sociais, que você vai ter o seu empreendimento cada vez melhor, disso eu não tenho dúvida. Essa é a Central. Deixa eu falar uma coisa para ti. Mãe, empreendedora. O nome do cinema é Cinema... Calma. Cinemar.
Exato. Eu estava lembrando do Felipe. O meu filho tem o seu... Eu falei, né, que ele tem o aplicativo que ele compra os nossos ingressos antes do cinema. Depois eu vou contar uma outra história. Se tiver tempo, tá, produção? Que aconteceu lá. O Cinemark, então você atuava como bancária. Isso. E quando você engravidou, você já estava no cinema, não? Não, quando eu fiquei grávida, voltei da licença maternidade e eu tinha 16 anos de banco, aí eles me mandaram embora. Mas assim, eu tô um negócio, quem vai atrás, tipo, não foi uma coisa que eu me preocupo, lógico, a gente fica, né? Mas eu acho que hoje, se eu tivesse continuado lá, eu não teria tanta conexão com a minha filha. E aí, às vezes, é isso que eu falo, que às vezes também prejudica um pouco o lado do maternar, porque o tempo da criança não é o mesmo que o nosso. E aí, aquelas mães que têm que trabalhar efetivamente com ponto, bater o ponto, entrada e saída, às vezes não tem o tempo que também é necessário para você, né, vamos, come rápido, vamos lá, tem tempo para bater o cartão. E hoje eu consigo administrar um pouco melhor também isso, o tempo. Entendeu? Então é cruel também com as mães que precisam fazer tudo e ainda tá o dia inteiro batendo ponto lá no CLT, entendeu? Também tem isso. 6 meses é a licença maternidade ainda? Foi 6 meses o meu. É pouco, não é? Eu já peguei, antes eram 4, né? Ainda que mudou para 6, mais um mês de férias que eu consegui administrar lá, foi quase 7 meses. Mas ainda no começo eu ainda tava no banco quando eu voltei. E aí tem todo aquilo, ai meu Deus, minha filha vai ter que ficar na culpa. Creche. Ai, mas você sabe que a criança fica de boa, mas a gente não fica, né? E aí as creches também não estão muito preparadas com a questão da amamentação. Aí eu deixava leite, aí não entregava, entendeu? Então, assim, não é fácil. A gente fala, não romantizar. Tá, tem todo esse lado, mas infelizmente a gente tem que correr atrás do que dá pra gente fazer, né? Então hoje foi bom, eu vejo que foi bom pra mim porque eu tive mais tempo com a minha filha, entendeu? Tem muita diferença, a gente não pode negar que não tem, né? Sim. Eu tô recebendo informação aqui de que tem um programa Empresa Cidadã. Essas empresas dão até 6 meses, porque o período normal ainda é 4, mas as empresas já conseguem fazer para 6, que são essas empresas que estão olhando para isso, olhando para as mulheres, olhando, né? E aí essa informação da Central do Empreendedor. Olha isso, que delícia. Tá vendo? Mesmo. Ajuda mesmo a gente ter profissionais aqui na casa que sabem do negócio real. Então, lembrando, são 4 meses normal, mais empresas que são parceiras, como que se diz? Empresa cidadã, dão até 6 meses de licença maternidade. O do banco por conta do sindicato, né? Então, sim. Por isso que já são 6 meses aí. E hoje, mãe empreendedora, você está dizendo que o fato de você ter o seu próprio negócio te ajudou também nesse processo de estar mais com ela. Sim, porque eu consigo administrar mais o meu tempo, né? Eu consigo de manhã ficar com ela e ficar mais no celular, respondendo mensagem, estando ali com ela e cuidando um pouco da casa. E à tarde ela vai para a escola e sim, efetivamente... Eu também trabalho com vendas numa empresa de produtos hospitalares alguns dias e outros dias eu fico lá, os outros dias eu fico lá na questão do cinema. Porque o cinema é dos meus pais, é da minha família, né? Sim. E aí eu faço a parte comercial, que são os anúncios, né, no telão, enfim, eventos, aniversário... Toda essa parte comercial aí eu que faço. Então dá para fazer bastante coisa online, né? Sim, isso facilitou a vida. E dificultou também quando a gente vai ver nas crianças. Então, mas isso também foi um start do que a gente tava conversando desde o começo de pegar as coisas no ar. Por quê? Não foi assim, foi uma coisa que aconteceu, na verdade. O cinema é da minha família. Sim. E aí um amigo meu falou, não tinha nada dessa parte de anúncio. Aí, só o enlatado do filme que chegava lá e pronto. Era o filme normal, só passava o filme, não tinha nenhum anúncio, não tinha evento, não tinha nada. Nem vendia pelo site ingresso, era só na bilheteria. Uma coisa bem, porque meus pais, querendo ou não, de outra época, né? Sim. E aí, um amigo meu do nada, depois que eu já tinha saído do banco, falou pra mim, Luana, como é que faz pra colocar um filme lá no telão? Aí eu olhei e falei, fui falar com meus pais, falei, ela falou, não sei, faz o vídeo, traz. Mas não é assim que funciona, eu falei pra ela.
Tem que fazer um negócio profissional, fazer legal, né? Uma coisa bem feita, as pessoas não têm tempo pra ficar indo atrás, você que tem. O interesse também é esse. Aí foi que me deu um start, aí peguei e comecei a fazer. Então foi daí que surgiu toda a parte comercial do cinema que não tinha. Cara, eu quero falar uma coisa. Gente, enquanto a gente tá conversando aqui embaixo no GC tá as informações do Cinema Itaém. Cinemar, telefone, endereço, vocês vão encontrar tudo nas informações que estão aqui embaixo para vocês. O Cinemar é aquele cinema de Itaém que salva a vida de quem é de Tariri, Toledo e tal, porque ele é o único cinema que a gente tem aqui próximo. Então, por favor, valorizem, né? Para que a gente nunca perca esse cinema. Deixa eu deixar claro para vocês. Porque eu frequento lá, gosto. Meu filho é assíduo dos Vingadores, assistiu lá. A gente vai fazer 20 anos que a gente tá lá. É maravilhoso. Eu tô aqui há 17, assisti o último filme aqui no cinema aqui, daqui a gente só vai pra lá. Então, a gente gosta muito de cinema. Eu quero fazer uma correlação que você disse agora. Lá no começo, quando você disse que encontrou uma amiga do colégio, que vocês se conversaram e que você não deixou a oportunidade de passar, de conseguir ter convívio com pessoas, que você diz, ao mesmo tempo que você viu uma oportunidade com seu amigo dizendo alguma coisa, você correlacionar, se conectou e começou esse trabalho. Você de fato tem essa coisa de não deixar o cavalo selado passar, né, mulher? Então, eu acho que eu tenho, mas eu acho que eu acho que é por conta da minha ansiedade, porque como eu faço muito tempo terapia, eu acho que trabalha muito a mente, né? Sim. A terapia trabalha muito a mente. Então, com o tempo, você vai mudando algumas coisas na sua cabeça, assim. E o banco me fez, porque o banco é muito assim, tem muito treinamento de transformar problema em oportunidade, enxergar coisa onde não tem. E eu era da parte administrativa, tipo, acontecia as coisas, eu tinha que resolver. Então, querendo ou não, eu tinha que resolver problema. Sim. Entendeu? Então, acho que tudo isso fez eu ver algumas coisas que às vezes uma amiga vinha conversar comigo, porque aconteceu um problema, vou ter que voltar lá em Santos. Eu falei, então amiga, mas você não vai pra Santos? Aproveita, passeia, leva seu filho e vai passear lá. Né, Luana, eu não tinha visto esse lado. Então assim, sabe, é umas coisas que a vida de cada um vai administrando. Você vai se encontrando. Mas essa rede de apoio que você criou, que é uma rede de apoio que você disse que está na terceira leva de mães, que continua, né? Você acha que as mulheres conseguem também se conectar com você porque você tem essa visão e essa vivência que vem do estudo, que vem da vivência agora que você tem com a Estela, e veio também dessa compreensão de que a maternidade às vezes de fato é algo muito... Eu vou falar solitário, mas enfim, você acha que também você mantém esse grupo, as pessoas vêm entrando, saindo, porque elas vão vivendo, justamente porque você tem esse olhar empreendedor, esse olhar de mãe, você acha isso? Então, eu acho porque elas até comentaram, porque a última vez que eu tava namorando, aí elas falaram, ai Luana, você deu uma sumida, o grupo ficou meio assim, né, porque você que fica... Porque eu vou vendo, como eu mexo muito online, eu vou vendo, tem isso pra fazer, tem aquilo pra fazer. Aí, às vezes, tem algum evento pra criança, aí a gente vai pondo... Então, vai alimentando. Por isso que eu falei, as pessoas têm que alimentar a amizade, o trabalho, a sua casa, tem que alimentar, entendeu? Não adianta você... E tem gente que é mais assim, agregador, e tem gente que transforma de outra forma o ambiente, entendeu? Então, cada um... Acho que quando a gente se conhece um pouco melhor, né? Você vai sabendo mais as suas qualidades e tentando administrar melhor ali, né? Sim. Então, lá no grupo mesmo, não tem aqueles meninos que falam, minha amiga é mais assim, outra é mais brava, outra põe panos quentes, aí a gente fica zoando entre as mães, que a gente é assim, entendeu? Porque tem uma lá que é toda vozinha, mas será que não é isso? Será que não é aquilo? Vamos chamar todo mundo? A outra já é mais assim, não vem não. Então, fala bem de mim. Aí fala. E tem umas que é mais quietas. Então, eu acho que, na verdade, o nosso grupo é legal porque a gente tem os mesmos valores, eu acho. Assim, com relação, não só ao maternar, mas o jeito de levar a vida, sabe? Sim. Sem muita fofoca, sem, sabe, assim, de ficar...
Então eu acho que dá certo mais por conta disso. Então as crianças ali são bem parecidinhas, assim, sabe? Então elas se dão bem também. Então acho que é isso. Acho que você se encontrar com pessoas que têm o mesmo propósito que o seu, acho que vale bastante a pena. Vale a gente ficar atento a isso. Às vezes, você que fez terapia há anos, acho que a gente fala muito disso também aqui, que é você começar a olhar para si e ver aquilo que de fato te serve e o que de fato não serve, para que você consiga ter uma vida mais leve, mais gentil consigo mesma. Então, aí eu vou voltar para falar das crianças, porque vocês estão criando uma base para essas crianças que hoje em dia quase não se vê. Porque as crianças são muito solitárias também, cada uma no seu mundinho, e esse trabalho de vocês se estendendo aos filhos, de se verem, de ter um amigo secreto, deve estar dando uma base para eles que você deve sentir diferença aí no dia a dia da Estela. Sim. Mas eu já volto nisso, porque eu preciso chamar a Ideal Fit. Às vezes a gente vai parando para falar dos nossos amigos apoiadores que estão aqui com a gente no Chá da Tati, e eu quero falar da Ideal Fit para vocês novamente. A Ideal Fit é uma parceira aqui do programa Chá da Tati, e é um pouco mais que isso também. Assim como a Nona, assim como a Central, a gente cria uma relação em que a gente gosta de cuidado. Então todas essas empresas que eu estou falando para vocês, a gente envolve cuidado. E a Ideal Fit é cuidado com a saúde. Então, às vezes você pode olhar para uma apresentadora gordinha como eu e pensar, né? Tipo, o que ela está falando de academia? E aí eu vou falar que é isso que me chamou a atenção na Ideal Fit. A Ideal Fit, ela olhou para mim e falou, vamos fazer um projeto com a sua saúde? Porque eu cheguei na frente da Ideal Fit umas 3 vezes e falei, não vou entrar não. Ela é meu caminho, ela está muito perto de onde eu vou, ela está num lugar que tem estacionamento, num lugar acessível, e eu não tinha coragem de entrar justamente por estar fora do padrão de corpo. Então eu levei muito tempo até que eu dei de cara com a Rai e com o Zé, que são os donos da Ideal, e que no momento que eu estava na TV, enfim, a gente acabou se encontrando e eles me disseram assim, olha, a gente não tem nem funcionário padrão, cara. A gente quer que vocês tenham saúde, a gente quer que vocês tenham liberdade de conseguir agachar, levantar, mobilidade, envelhecer bem. Tem gente que tem problema na coluna e que consegue fazer um plano só para eles. Então eu estou dizendo para vocês da Ideal que vocês vão ver assim. Eu que tinha vergonha do meu corpo, para quem está vendo as imagens vai ver que eu estou colocando ali para jogo, para vocês verem que eu sou uma pessoa normal, uma mulher normal com dificuldades de uma mulher acima de 40, que vai começar a chegar na menopausa. Tem muitas questões para serem conversadas, mas é fato que a gente fazer exercícios físicos muda a nossa vida. Melhorou meu sono, melhorou minha mobilidade, eu consigo amarrar meu tênis. Então, coisas que estão mudando que eu queria deixar sempre como relato para vocês. Então, eu quero que vocês entendam que a Ideal vai além do que é fit. Claro que é um propósito para quem quer, tem instrutores, tem tudo isso. Mas pelo meu ponto de vista, falando com vocês aqui, eu tenho me sentido muito à vontade de ir até lá. E isso para mim faz toda a diferença numa academia. Tá bom? E justamente por isso, quem assiste o programa Chá da Tati, quem tá aqui junto com a gente, se vai na Ideal Fit tem desconto. Então fiquem atentos, vocês vão ter desconto lá de algum valor que é bem considerável, o pessoal gosta. Só falar que tá no Chá da Tati que você viu, e aí o contrato é diferente para vocês, os acessos são diferentes, e isso é parceria pura. Obrigada, Ideal. Valeu, gente. Deixa eu voltar pra cá. Cara, é muito louco, porque eu permiti que me filmassem, Luana. Não é fácil, não. Se olhar pro corpo, assim... Mas estamos juntos, Ideal, e tá fazendo muita diferença na minha vida. A gente tá quase pro caminho do final do programa, mas eu quero falar... Não é? Eu falei pra você, é muito rapidinho, cara, muito rápido. Essa base que você tá criando com os filhos, a gente que é mãe, a gente que tá aqui, sabe que os filhos têm internet, você me falou isso. A internet, essa preocupação com a adolescência, os acessos, o que se vê na internet, você está fazendo com que eles... eu sou mais velha que você, mas a nossa geração tinha uma conexão muito rápida com os amigos que se encontram anos depois. Muitas das pessoas que estudam hoje não se conectam a outras pessoas. Então, eu queria finalizar com essa importância desse seu cuidado com as mães, com as pessoas que você se conectou, com essa sua visão do que você está dando de valor para o filho de vocês. E o que você sente, eles se veem, se falam,
quando se encontra, às vezes tira o celular fora para poder brincar. Você sente isso? Como que é essa sua visão agora, olhando o que você plantou, você está colhendo nessa educação com os filhos, inclusive dos amigos. As amizades vão afunilando e vão vendo os mesmos valores. Então, o que a gente meio que combina agora que as crianças estão maiores, né? Tipo, se não vai dar para uma, não vai dar para outra. Então, às vezes a gente também vai no lugar. A criança tá resfriada. Tem mãe que não dá sorvete para a criança resfriada. Então a gente combina. Gente, hoje ela, em respeito à sua amiguinha, ninguém vai tomar, né? As mães decidiram assim e assim vai. Querem outra coisa? Ok, a gente decide. Porque que nem um grupo com uma criança faz, todas as crianças querem fazer. Sim. Entendeu? Então se a gente já fala isso para as crianças. Tal criança não pode hoje entrar na piscina. Da última vez que a gente fez, foi, não lembro nem se foi aniversário ou alguma coisa. Tinha uma criança que estava resfriada e não podia entrar na piscina. Mãe, ok, tem mãe que não deixa, ok. Aí a gente falou, não, então nenhuma criança vai entrar e a gente já fala para as crianças, ó, vocês vão brincar de outra coisa porque tem amiguinha que não pode entrar na piscina hoje. Aí a gente combina assim, a mesma coisa do celular, às vezes dá um pouquinho, aí dá para as outras também para não ficarem reclamando ou ali querendo uma coisa que a outra amiguinha tem. Então a gente faz mais ou menos assim. E vocês, de certo, estão formando o caráter de pessoas que são capazes de respeitar as outras pessoas. Isso é incrível. E é legal porque cada criança também é de um jeito. Aí tem criança que minha amiga fala, tá vendo? Eu tô aqui no grupo e minha filha conta tudo o que acontece na escola. Já a minha filha já é mais quieta, ela não é de falar. Então, às vezes, a gente fica sabendo o que aconteceu na escola, porque a outra amiguinha conta e a mãe vem conversar com a gente. Aconteceu tal coisa. Vamos ver, vamos lá na escola conversar, ou... por que será que aconteceu isso? Entendeu? Então a gente faz assim. E hoje nas escolas, eu não vou falar os nomes, tá? Mas tem uma coisa de rede, uma coisa de filmes, de gente que entra para conversar, de gente que vai fazendo desafios. Não sei se você sabe do que eu tô falando, porque eu não quero dizer os nomes para não gerar pesquisa. Mas teve uma época atrás que estava tendo uns desafios para as crianças, que a gente tem que ficar muito atento ao que se acessa, ao que se vê, enfim. Você acha que a rede de apoio, você sente que essa rede de apoio dos pais, que no seu caso tem um grupo que as crianças estudam juntos, mas para conselho para outros pais que tenham filhos em qualquer idade, tentar se conectar com os pais da mesma escola, tentar ir para a reunião de pais para poder entender, porque às vezes uma observação de um pai ou outro pode te dar às vezes visão para aquilo que você não enxerga, porque, por exemplo, você disse que a Estela é mais quietinha, então talvez tenham coisas que, é claro, que você é uma mãe atenta, né, você sempre quis isso, você estudou, mas imagina que para outras pessoas que tenham filhos mais quietinhos, acabam não vendo o que está acontecendo com a criança, porque ela não exterioriza, não externa. Ou achando que não acontece nada, e acontece, né? E acontece. Então essa importância de se conectar com pais é forte, né, se você for acho pensar. Que o mínimo é se conectar com os pais da escola. Mínimo, porque eu sei que tem muita escola, não sei ainda hoje em dia como é que tá, mas eu lembro da época do berçário que era meio fechada, nem dava contato de nenhuma mãe, nenhum pai, não sei como é que é hoje, mas assim, eu acho que o mínimo é você tentar se conectar com pessoas da escola, mesmo para também participar de aniversário, querendo ou não vai ter trabalho, né, dependendo da idade, então você tem que conhecer os pais. Entendeu? Você não vai deixar seu filho ir fazer um trabalho na casa de outro sem conhecer os pais, por exemplo, entendeu? Então, acho que isso talvez é um começo da conexão. É que eu gosto de me conectar, não adianta, eu gosto. É uma coisa que eu gosto, tem gente que não gosta, entendeu? Sim. Mas eu acho que para você entender um pouco mais do que seus filhos estão passando, eu acho que seria interessante trocar uma ideia com outros pais, assim, para ter uma noção. Até para você entender o mundo daquela criança, daquela pessoa e saber como se conectar com o seu próprio filho, né? Acho importantíssimo isso. A gente está quase no finalzinho, mas eu quero contar uma história que aconteceu no cinema, lá no Cinemar, com crianças, a gente está falando disso, crianças, mães e tal. Tava aquele filme Encanto, sabe o Encanto? Se vocês não assistiram, aquele filme é uma coisa é um filme delicioso. Eu gostei muito particularmente. E aí eu tava na fila, eu levei o meu filho, meu sobrinho,
eles estavam de férias aqui e a gente foi para assistir. Eu não lembro qual é o nome do filme. Meu filho tá nos bastidores, se ele lembrar, como você me fala. A gente foi assistir um filme qualquer, que não foi Encanto, tinha passado Encanto há um pouco tempo atrás. E eu tava na fila da pipoca, uma criança muito pequenininha olhou pra mim assim, tipo, virou de costas, olhou pra mim de baixo pra cima e fez: "Você é tão forte! Você parece", e falou o nome da menina do filme, aquela menina forte do filme. E aí a mãe dela ficou, tipo, com medo da minha reação, lá no pátio do cinema mesmo. E aí eu fiz o movimento de tipo, olha, mas eu sou mesmo muito forte, não sei o quê. Eu tava de cabelo preso e tal. E a menina ficou com um olhar de encantamento, tipo, é ela, eu tô vendo ela aqui. E aí eu fui assistir o filme de novo, eu falei assim, gente, foi lá no cinema, criança encantadíssima, a gente na fila da pipoca. E é uma história que eu tenho com o Cinemark, que eu levo com muito amor, porque a mãe ficou tipo, será que ela vai se irritar e tal? E eu brinquei, o nome da personagem é Luísa. É Luísa. A Luísa, que é a playlist, eu tenho a playlist no carro com a da Estela, do Encanto. É uma delícia a playlist. A playlist, esse filme inteiro é uma coisa. E a Luísa, que é a personagem forte, a menina fez, mas você é tão forte! E falou, você parece a Luísa! E foi... É uma história que eu tenho no Cinemark, que eu guardo pra vida, porque imagina, não me senti ofendida em nenhum momento. Eu gostei dessa coisa lúdica da criança olhar pra mim e se remeter ao filme, ao cinema, à arte. E acho que para quem promove arte, para vocês que mantêm esse cinema ativo... Ai, calma. Arte pra mim é uma coisa que bate no lugar, assim. Eu acho de uma excelência e uma admiração que eu tenho por vocês. Porque não deve ser fácil em cidades pequenas você ter esse trabalho, né? Então, parabéns por isso. Parabéns pela mãe e parabéns por isso. Não acabamos ainda. Eu quero que você dê as suas considerações, o que você diria para as mães, da sua vivência, da sua experiência e o recado de que, da sua vivência, o que você gostaria de dizer para as mulheres, homens e para filhos. Aqui, o que você diria como mulher, como empreendedora, como mãe? Se você pudesse agora, se alguém te pedisse esse conselho. Eu acho que tentar levar a vida com mais leveza, né, assim, e não achar que tudo é pra sempre. Às vezes tá passando por algum obstáculo, alguma coisa assim, né, e a gente fala, nossa, por que comigo? Porque é tão difícil, não sei o quê, mas passa, né, tudo passa, né. Acho que quando você tá disposta a querer mudar, porque mudar é muito difícil. Eu falo, gente, não é fácil mudar, não é fácil você querer enfrentar os seus medos. O corpo humano é feito para acostumar com aquilo que você já está habituado, entendeu? Nos boicota. Então. E aí, tipo, enfrentar mesmo, fazer alguma coisa diferente para você ver que você consegue, entendeu? Você vai administrando as coisas. Mas que a vida eu sei que não é fácil. Mas eu acho que todo mundo fala isso, então por que eu vou ser mais uma para falar a mesma coisa, né? Sim. Então tentar ver algumas coisinhas de formas diferentes, se olhar mais. Eu acho que a gente não se olha muito, sabe, assim? Sim. Tipo esse negócio, você não vai numa academia, não, sabe? Se cuidar. Eu acho que quando você se gosta, eu acho que começa a ficar um pouco mais leve. Assim, eu acho. Você consegue transbordar essa relação consigo mesma para as pessoas que estão à sua volta e principalmente para os seus filhos, que serão mais saudáveis, sabendo que amar a si próprio tá tudo bem, não é egoísmo, gente, é gostoso, né? Faz com que a gente tenha boas relações no futuro. Também, se alguém quiser me procurar no Instagram, quiser conversar também. Tá, esse grupo é um grupo aberto? Então, não é por quê? Porque isso foi o que eu te falei, tem afinidades de valores, Sim. Entendeu? Então, se começa a abrir muito, como vai uma na casa da outra, elas já se conhecem desde pequena, então uma coisa assim que já é. Mas nada impede, eu posso ajudar a pessoa, se a pessoa quiser também formar um grupo ou dar ideias. Tá aberta. Eu ajudo, sem problema nenhum. Qual é o seu Instagram? Ixi, boa pergunta. Luana. Olha, depois desafio. O produção põe aqui. Eles com certeza agora já estão assim, ó. Então. Eu tenho certeza que daqui a pouco eu vem. sei que a Luana, não sei se é a Luana Mendes. Vai ter desafio. Do cinema eu que respondo. Pode me chamar no Cinemar Itanhaém. @Cinemar Itanhaém. Olha, @Cinemar Itanhaém. Se vocês forem ela que responde, de lá vocês vão falar:
vi o programa da Tati, é mãe, quero conversar com você. Ela direciona, tá tudo certo. Mas antes de terminar, eu vou te contar um outro filme também que vai ficar em indicação, que é à medida que a gente estava conversando, eu vou deixar para vocês uma última indicação, que é As Pontes de Madison. É um filme forte. Você já assistiu? Não, mas sou ruim com nome, mulher. Nossa, ele é um filme que fez eu respeitar a minha mãe. Então eu vou deixar a dica para vocês, que é um filme que minha mãe assistia a Abby, às segundas-feiras. Minha mãe sempre amou a Abby. E aí ela estava assistindo esse filme uma vez e chorou compulsivamente. Então o olhar que eu tinha para minha mãe, de acordo com essa história, fez com que eu mudasse o jeito de vê-la. Então fica essa última dica para vocês. Obrigada pela sua presença. Obrigada a vocês pelo espaço, pela conversa, por me deixar à vontade. Ai, que bom. Obrigada. E para vocês, uma ótima semana, um ótimo dia, um ótimo tudo. A gente se vê no próximo programa. Tchau. Strong.